Shalom, queridos, graça e paz. Estamos aí dando continuidade à nossa matéria sistemática da bibliologia. E hoje eu quero transmitir para vocês aqui acerca das confecções da Bíblia. Quando falo sobre as confecções, eu falo acerca dos materiais que foram utilizados para a formação estrutural da nossa mais conhecida Bíblia. O primeiro material que for utilizado para confeccionar a Bíblia foi a tábua de pedras, né? As tábuas de pedras foram utilizadas pela primeira vez por Moisés. Está baseado lá em Êxodo, capítulo de número 31, verso de número 18. Gostaria que você pegasse essa referência e fazesse a sua leitura, né? Tirasse ali a sua reflexão dentro desse material conhecido como a tábuas de pedra. O eterno Criador, né? Yahvé no hebraico, Yud-He-Vav-He, o nosso eterno, aquele que está acima de todas as coisas, ele poderia utilizar outros meios para escrita, já que todo o poder está em tuas mãos. Porém, o mesmo preferiu a pedra para escrita, tipificando que a sua palavra foi estabelecida pela firmeza e é inabalável. Pois bem, sabemos que o nosso eterno Criador, todo o poder está sobre as tuas mãos, né? E ele poderia usar outro mecanismo, outro meio, né? Outro tipo de material para formar assim a nossa mais conhecida Bíblia Sagrada. Porém, ele vai utilizar a pedra, né? A pedra fala de firmeza, sustentabilidade, aquilo que não se abala, né? Aquilo que tem durabilidade é a palavra, a pedra, a rocha. Nós temos aí alguns pontos referencial. Primeiro livro do profeta Samuel 2:2, Salmos de número 40, verso 2, Salmos 62:6, segundo Samuel 22:32, Isaías 26:4, Mateus 7 e verso de número 24. Então, gostaria que vocês utilizassem aí essas referências, extraíssem aí essa fonte de conhecimento para que nós possamos chegar assim em uma conclusão e entender acerca dessas tábuas de pedras, né, a qual a Bíblia ela foi escrita diretamente pelo dedo de Deus, né, entregue a Moisés. Outro material que foi utilizado na antiguidade para a confecção da Bíblia Sagrada, né, o papiro. Que material era esse? Qual era a importância desse material para o povo da antiguidade, principalmente para o povo do Egito? O papiro é uma planta aquática existente no delta do Nilo, né, as margens do Nilo. Seu talo em forma piramidal chega a atingir o comprimento de 4 a 6 metros, né? É a sua altura ou o seu comprimento. Era considerada sagrada pelos egípcios devido ao formato da sua flor, formadas pelas hastes verdes, lembrando os dois raios, ou lembrando dos raios do sol, que é a divindade sagrada do seu povo, mais conhecido como Deus Ra. O Deus Ra, ele é muito venerado, né, e adorado pelo povo do Egito. Eles consideram que é o Deus do sol, é o Deus que tem o poder do sol. Por isso que essa planta aquática, conhecida como papiro, para eles é vista como uma planta sagrada, justamente por causa da sua forma, das suas hastes. Se nós formos olhar aqui, né, esses detalhes aqui acima, essas hastes, né, com esse reflexo, eles têm as suas ideologias, que seria os raios do sol ou Deus Ra, ok? O miolo do talo era transformado em papiros e as cascas resistentes, depois de seca,
eram utilizadas para confecções de cestos, barcos. Para se fazer o papiro, cortava-se o miolo do talo, que é esbranquiçado e poroso, em finas lâminas. Após entrelaçava e prensavam, concluía a secagem e liberava para escrito. Ou seja, essa forma artesanal que eles utilizavam ali para formar, para preparar esse papiro, né? Daí eles cortavam ali, tirava essas partes, as cascas verdes, né? Essa casca verde eles utilizavam ali, entrelaçavam, né? Faziam ali cestos, faziam ali barcos, né? E outros produtos da antiguidade. E aquela parte branca, né? Aquela parte conhecida ali como o centro do papiro, eles cortavam em forma de lâminas e entrelaçava como se estivesse fazendo tranças. Quem conhece ali aquelas esteiras que era muito utilizado na antiguidade, era mais ou menos esse formato aí. E ali eles iam com esse procedimento desse macete, maceteava justamente para sair o sumo, liberar todo o sumo, e para que ele pudesse ter uma secagem melhor e assim viesse trazer uma boa qualidade. Eles utilizavam ali aquela pedra era utilizada para, melhor dizendo, esfregar por cima desse material para soltar ali aquela nódia, para soltar ali aquele líquido, né? E depois de secado era utilizado para escrita. Então esse era o meio, as formas que eram formada esse material chamado papiro. E terceiro aqui nós temos o pergaminho, né? Muito falado o pergaminho. O pergaminho era pele de animais curtida, ou seja, era preparada, né, para escrita. Um pedaço de pergaminho usualmente, né, media 25 centímetros de largura por 10 centímetros de comprimento, um material bem superior ao papiro. Então estava bem acima, né, a sua durabilidade, né, o material, né, mais durável que o papiro, porém de uso mais recente, cerca de 1288 a.C. Então observamos bem que esse material para escrita, o papiro, eles tinham uma certa dimensão, uma certa medida, aproximadamente um palmo, né, a sua largura, ou melhor dizendo, a sua altura, o seu tamanho, por 10 centímetros. 10 centímetros é equivalente a 4 dedos, né, de largura, que eles utilizavam muito ali, a sua mão, os pés, né, para fazer as suas medidas. E tinha essa dimensão, esse material do pergaminho. Foi pouco usado pelos egípcios e babilônicos, mas de largo emprego entre os hebreus. Então os hebreus, eles passaram mais tempo utilizando esse material até chegar na era do papel. Até Paulo fez uso do pergaminho. Então observamos bem que até o próprio apóstolo Paulo, quando chega lá em 2 Timóteo 4:13, ele vai fazer ali o uso do pergaminho, ali a própria palavra vai dizer que de fato Paulo, ele manuseava esse material chamado pergaminho. O Antigo Testamento em ordem cronológica, né? Todos nós sabemos que a nossa Bíblia Sagrada, né, tanto o Antigo Testamento, não está em ordem cronológica, nossa Bíblia comum, mas nós trouxemos aqui um gráfico no sentido original, onde nós fizemos aqui uma série de pesquisa e buscamos algumas fontes seguras e chegamos aí à conclusão da formação do nosso cânon sagrado dentro da ordem cronológica. Então nós temos aqui o Antigo Testamento, nós temos ali período, acontecimentos, principais, fatos, livros, né? São os pontos que nós temos aqui nesse cronograma, né?
Observações, nós temos aqui no ano 3.975 a 2.319 a.C. O que aconteceu aqui nesse período? Foi o período da criação ao dilúvio, então foi o tempo, né, da criação. Quando fala criação, a formação do homem, a formação de tudo que existe, né, sobre a terra e sobre os céus, até ao dilúvio, aproximadamente essa data, 3.975 a 2.319 a.C. Temos também aqui a queda do homem, a história de Gênesis, mais conhecido como Bereshit do hebraico. A palavra Bereshit quer dizer começo ou princípio. Nós temos aqui a primeira civilização. E quem era o personagem principal? Quando nós falamos o personagem principal, falamos aquele que de fato estava no seu poderio, aquele que de fato estava como destaque, ou alguém que estava representando uma liderança, representando uma tribo, né? Como era o período da teocracia, o governo de Deus, né? Ainda não havia levantado os patriarcas para que possa tomar ali a direção de uma democracia. Deus, ele é a personagem principal. No ano de 2319 a 1967 a.C., aí nós temos aqui o cronograma do dilúvio aos patriarcas. Sabemos que os patriarcas narra-se ali Abraão, Isaac, Jacó, né? Inclusive Jó, um dos grandes patriarcas, ele vem também desse período. Descendente de Noé, ancestrais de Abraão, Gênesis, né? Na conclusão do livro de Gênesis, Bereshit. Quem era a personagem principal aqui? O próprio Noé, que era o representante de Deus na terra. Em 1967 a 1606 a.C., aí vem a Era dos Patriarcas. Mais uma vez, a Era dos Patriarcas. A palavra patriarca quer dizer aquele que é cabeça de uma tribo, né? Aquele que é cabeça de uma família, era considerado como patriarcas. Nós temos aqui Jó, Abraão, Isaac, Jacó, José. Também a conclusão do livro de Gênesis, que era a personagem principal, era Abraão, mais conhecido como pai da fé, ou seja, era um reflexo de Deus na terra. Em 1606 a 1462 a.C., aí vem que a Era dos Patriarcas ao Êxodo. Aí quando chega a parte de Êxodo, aí entra ali aquela parte das leis, os períodos das leis, das ordenanças, dos mandamentos, né? Aí já é outra era. Aí vem a primeira fase da vida de Moisés, sua missão, toda a trajetória do Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Quem era a potência da época, potência mundial? Sabemos que era o Egito que mandava, era o Egito que tinha toda a força sobre o domínio de Ramsés, de Faraó, né? E temos aqui o período do libertador, que foi o período a qual Moisés, na direção de Deus, tirou o povo do Egito, levando em direção à terra Canaã, a terra prometida, né? Que deu-se de 1600 a 1200 a.C. Quem era o seu personagem principal? Moisés, ok? Em 1462 a 1422 a.C., nós temos aqui o período do Êxodo a Canaã. Sabemos que a palavra êxodo quer dizer Shemô no hebraico, ou saída, né? Foi o período que o pessoal saíram do Egito e vieram em direção à terra prometida, que teve ali aquele período da durabilidade de 40 anos peregrinando no deserto. Tem ali também a parte do Mar Vermelho, a chegada ao Monte Sinai, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e a passagem do Jordão. Então nesse período aqui narra-se toda esse relato histórico. Quem era a personagem aqui? Como Moisés aqui nesse período já havia morrido, quem era o representante era Josué. E Yehoshua, né? Josué, salvação do Senhor, o Senhor é salvação. Em 1422,
a 1605 a.C. Aí nós temos aqui aquela era de Canaã ao reinado de Saul. Temos ali toda aquela trajetória que quem entra ali na terra de Canaã, Josué e Caleb, né? Ali dá continuidade à nação. A conquista e divisão de Canaã. Aí nós temos os livros, né, que foi escrito nessa época: Josué, primeiro livro de Crônicas, Juízes, Ruth, primeiro Samuel. Qual era a potência mundial nesse período? Era Israel. Israel tinha todo o poderio, Israel tinha um governo, né, próspero, né, um governo fértil, e as mãos de Deus estavam mais uma vez com o seu povo. Em 1200 a 750 a.C., né, onde concluiu toda esse relato histórico, quem era o personagem principal era o profeta Samuel. Samuel, que exercia sua função como juiz, profeta e sacerdote da casa do Senhor. Em 1605 a 1025 a.C., ou melhor dizendo, de 1065 a 1025 a.C., vem o reinado de Saul. Com o reinado de Saul, sabemos que teve uma durabilidade aproximadamente de 40 anos. O reinado de Saul e seu declínio, a seção de 1º e 2º Samuel, 1º Crônicas, né, vem o livro dos Salmos, mais conhecido como Terrilins, né, o livro dos cânticos ou das melodias. Quem era personagem? O rei Saul, que era personagem principal, né, representante de Deus nessa época. Nós temos aqui também, no ano de 1025 a 985 a.C., o reinado de Davi, o pecado de Davi e suas consequências. Temos também ali o período da escrita dos relatos de 2 Samuel, 1º Crônicas, Salmos, 1º livro dos Reis. Últimos dias de Davi. Quem era a personagem principal? Davi, né? O rei segundo o coração de Deus. 985, né, a 945 a.C., é o reinado de Salomão, as edificações de Salomão, os prestígios de Salomão, né, onde ele foi grande destaque, né, construiu grandes monumentos, né, construiu ali grandes palácios, edificou ali o seu reinado. 1º e 2º livro de Crônicas, Ruth, Eclesiastes, 1º Reis, vem o declínio de Salomão, Salmos, né, escrita de Salmos, né, Provérbios, Cântico dos Cânticos. Quem era personagem? O próprio rei Salomão. No ano de 945 a 721 a.C., o reinado dividido de Salomão, né? Todos nós sabemos ali, foi aquele período de Jeroboão, Roboão, que divide-se o reinado, onde há aquela separação divisória, onde ali gera aquele conflito entre os judeus e os samaritanos, que aquele conflito ali é um conflito que foi gerado entre polêmicas raciais, divisões de raças, política, né, meio político, e também religioso. Então teve uma série de fatores que levou a essa divisão, né, do reinado após a morte do rei Salomão. Aí nós temos aqui a história dos 19 reis, 2º livro de Crônicas, 1º e 2º Reis, Salmos, em Obadias, né? A potência mundial na época era a Síria, né? A grande Assíria. Temos aqui a queda de Israel e dos 12 reis de Judá, no livro de Joel, Oséias, Jonas, Amós, Isaías e Miqueias, né? Período de 750 a 612 a.C. Quem era o personagem principal? Era Roboão e Jeroboão, né? Que era os personagens que estavam à frente desses reinados nesse período. 721 a 586 a.C., nós temos aqui o período da queda de Israel, a história dos 8 reis de Judá. Aí vem o período, né, do livro Oséias, 2º Reis, Salmos, 2º Crônicas, Isaías de Judá, Miqueias, Naum, Jeremias, Sofonias, Ester. Na época, a potência mundial era a grande Babilônia, né? Temos ali o livro de Abacuque, Daniel, Ezequiel, Lamentações, 612 a 539 a.C. E quem eram os personagens principais? Eram os profetas, né, conhecidos como os profetas maiores na época.
também os profetas menores e também o grande rei Nabucodonosor. 586 a 516 a.C. vem o período do cativeiro, né? Na Babilônia, início e conclusão do templo. Segundo o livro do Reis, Jeremias, Ezequiel, Daniel, o livro dos Salmos, né? Também dando continuidade. Nesse período era o reino da Pérsia, que era a potência mundial. Quem eram os personagens? Os profetas e o grande rei Dário, né? E o livro do Êxodo, Neemias, Ageu, Zacarias. E de 539 a 333 antes de Cristo. Vamos ver aqui o que aconteceu nesse período. Em 600, ou melhor dizendo, de 516 a 400 a.C., vem a restauração, a reconstrução do muro de Jerusalém. Vem o período de Zacarias, Esté, Esdras, Neemias, Salmos, Malaquias. Quem era personagem principal? Era Esdras e Neemias, né? O período todos sabemos ali. Esdras foi aquele que levou ali a instrução para que o povo viesse voltar para Deus, porque o povo estava disperso, longe de Deus, e Deus estava, né, aguardando uma restauração, e Deus estava aguardando que o povo voltasse a adorá-lo novamente. Neemias vem para restaurar os muros de Jerusalém, todos nós sabemos, né, acerca dessa história. E no período dos 400 ao ano 5 a.C., nós temos aqui a história no período do silêncio de Deus, mais conhecido como o período interbíblico, o período a qual Deus ele silenciou, o período a qual Deus ele cerrou as profecias. Deus não levantou nenhum profeta nessa época. O que acontecia? O povo ia cada dia de mal a pior. O povo passara a adorar a diversidade de deuses, e o povo viraram as costas para Deus. Quem era a potência mundial aqui era a Grécia, né? O povo grego na época, com suas ideologias, com suas falsas adorações, com suas... Eles tinham controle nessa área dos seus misticismos, né? Naquilo que tange a área do sacrifício, da adoração à diversidade de Deus. Então, foi um período de grande catástrofe. Foi o período dos 400 anos do silêncio, onde ali nós sabemos que nesse período foi criado também ali os livros apócrifos, né? Ou mais conhecido como os livros ocultos, a qual a Bíblia Católica Apostólica Romana ela possui 7 livros a mais do que a nossa Bíblia, do que o nosso cânon sagrado. E esses livros são livros a qual foi escrito no período a qual Deus não utilizava, Deus não havia levantado nenhum profeta para falar. Onde encaixa aí os livros apócrifos justamente nessa data. Nós temos agora aqui a sistemática da revelação, inspiração da Bíblia, a sistemática da revelação e a inspiração da Bíblia. Vamos entender, compreender acerca dessa palavra revelação. A palavra revelar vem da palavra, a palavra revelação vem da palavra revelar, que significa tirar o véu, ou remover a coberta, ou seja, aquilo que estava oculto, aquilo que não havia chegado, né, ao povo, acerca do conhecimento da inerrante palavra de Deus, ela veio a ser revelada. O próprio Deus se revelou para que nós possamos chegar ao arrependimento e se aproximarmos de Deus. A revelação da Bíblia é a operação divina que comunica aos homens fatos que a razão humana é insuficiente para conhecer. É, portanto, a operação divina que comunica a verdade de Deus aos homens. Então, o próprio Deus, ele põe-se a revelar para que nós possamos conhecer a sua, sabedoria, conhecer as suas ações, conhecer a sua grandeza, os seus atributos, por intermédio da revelação da palavra. Texto referencial,
Primeira carta de Paulo a Coríntios, capítulo 2, verso de número 10. E a prova da revelação? Nós temos aqui provas das revelações ou da revelação. Aí vem aqui o diabo, foi o primeiro ser a pôr em dúvida a existência da revelação. Ou seja, ele usa a própria palavra de Deus para querer ludibriar a mulher ali no Éden, né? É assim que Deus disse, ou melhor dizendo, a pergunta é assim que Deus disse? Mas a Bíblia é a palavra de Deus. Vejamos alguns argumentos. Observamos bem que quando chega ali no livro dos Gênesis, Bereshit, capítulo 1, capítulo 3, verso 1 ao 4, vamos ver toda a narrativa, o diálogo entre a Nahash e a mulher, o diálogo entre a serpente e a mulher, ou seja, usando a própria palavra para ludibriar, para querer enganar e tirar essa veracidade da revelação da palavra de Deus, ok? A natureza da revelação. Deus se revelou de 7 modos. Vamos ver quais foram os modos a qual Deus se revelou. Primeiro, através da natureza. Se nós vamos ler ali a referência de Salmos de número 19, verso 1 ao 6, Romanos 1, 19 a 23, de fato, a própria Bíblia vai explicar acerca da maneira a qual Deus se revela ou se revelou por intermédio da natureza. Segundo, Deus ele se revela através da providência. A providência é a execução do programa de Deus, das dispensações em todos os seus detalhes. Então, se nós vamos ver aqui essas referências, Deus ele providenciando meios, recursos, livramentos, né? Uma série de fatores quando tange a questão das providências de Deus. Então o que é isso? Isso é um meio ao qual Deus ele põe-se a revelar e dizer para nós, independente da circunstância, momento algum nós estaremos sozinhos. Ele sempre revelará para conosco através da providência. 3. Através da preservação. Ele protege, ele guarda, ele preserva. Está lá em Colossenses capítulo 1, verso 17, Hebreus 1 e 3, Atos dos Apóstolos 17, 25 a 28. Então nós vamos entender que de fato Deus põe-se a revelar através da sua preservação. Também Deus se revela através de milagres. Êxodo capítulo 4, verso 1 ao 9, vamos ver ali uma diversidade de milagres. Deus realizando, opera no meio do teu povo. O que é isso? É Deus revelando, dizendo, eu estou convosco. E para saber que eu sou Deus, eu vou revelar através de milagres. Também há um meio a qual Deus se revela através da comunicação direta, né? Números capítulo 12, verso 8, Deuteronômio 34, 10, como Deus, ele se revela em uma forma de uma comunicação diretamente para com o seu povo. 6. Deus ele se revela através da encarnação. Hebreus 1 e 1, João 8, 26, João 15, 15. Essa encarnação é o próprio Cristo, né? Ali Deus mostrando a sua revelação por intermédio de Jesus Cristo, né? 7. Através das Escrituras, a Bíblia Sagrada, de fato, a Bíblia é a revelação escrita de Deus e como tal abrange importantes aspectos. Não tem outra referência maior ou melhor do que essa. João 1 e 1, né, fala ali sobre o Verbo, né, o próprio Deus se revelando através da sua pessoa, do Senhor Jesus Cristo, né? João 1 e 1. Então, é os meios a qual a Bíblia se revela. Irei falar aqui sobre a natureza da Bíblia, né? Iremos concluir esse vídeo mostrando aqui a questão da natureza da Bíblia. Qual é a natureza da Bíblia, né? O que a Bíblia tem de tão importante? Quais são as características
da Bíblia, ela é superior a qualquer outro livro do mundo. Com sua sabedoria e vasto acúmulo de conhecimento, nunca foi capaz de produzir um livro que chegue perto de se comparar à Bíblia. Então a Bíblia, ela é superior, está acima de todas as coisas, né? Na área da ciência, a Bíblia está acima de tudo. Na área da medicina, a Bíblia está acima de tudo. Na área das leis, a Bíblia está acima de tudo. Letra B. É um livro honesto. Honesto quer dizer que nele não há variação, não há sombra de dúvida, pois revela fatos sobre a corrupção humana, fatos que a natureza humana teria interesse em acobertar. Ou seja, a própria Bíblia, ela tem o poderio de revelar o nosso pecado, a nossa natureza pecaminosa, aquilo que o homem não queria ouvir, aquilo que o homem queria jogar debaixo do tapete. A Bíblia poderá ser uma fonte honesta, ela traz essa veracidade para nós. C. É um livro harmonioso, cheio de harmonia, pois embora tenha sido escrito por uns 40 autores diferentes, por um período aproximadamente de 1600 anos, ela revela-se um livro único que expressa um só sistema doutrinário e um só padrão moral, coerente e sem contradição, né? Então, por isso que a Bíblia ela é considerada um livro harmonioso, justamente por causa dessas suas características. E a influência da Bíblia, né? Observamos bem que aqui nós temos 4 grandes obras, entre as maiores obras do mundo na questão da literatura. Para os que seguem essas obras, dizem ser as maiores obras, os maiores livros, os livros mais corretos do mundo. Para eles é considerado um dos livros que mais influencia. Vamos conhecer acerca dessas 4 obras aqui e de fato trazer para nós que a nossa Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, ela está acima de todas estas obras, todos esses livros, né, que dizem ser livro sagrado. A nossa Bíblia, ela ultrapassa 100 vezes mais. Nós temos aqui primeiro o Alcorão, conhecido como a Bíblia do Islã, a Bíblia dos Mormons, a Bíblia dos Persas, né, mais conhecido como Zoroastro, Zend-Avesta, a Bíblia dos clássicos de Confúcio. Para os que seguem essas crenças, esses crédulos, essas religiões, eles dizem seus livros fiéis, eles dizem seus livros que estar acima de todas as coisas, menosprezando a nossa Bíblia Sagrada, cheia do Espírito Santo de Deus. Então nós vamos provar para A mais B que a nossa Bíblia, ela é ilimitada, é uma fonte inesgotável, que não há nenhuma comparação. Ela influencia todos os livros demais de Bíblia. Vamos conhecer um pouco cada livro. O livro do Alcorão. O Alcorão é o livro sagrado do Islã. O nome árabe significa o que é lido ou o que é recitado. Esta palavra é ser uma forma arabizada de origem síria e se aplica ao livro que contém para os muçulmanos uma série de revelação de Alá, mais conhecido como Deus, né, para os muçulmanos, a Maomé. Essas revelações começaram nas primeiras décadas do século VII, quando Maomé já tinha 40 anos, e ocorreram em Meca, cidade natal do profeta Maomé. Ou seja, é um livro a qual os adoradores, os seguidores do islamismo prezam muito por esse livro, o Alcorão, né? Eles veneram muito o livro do Alcorão, dizendo ser a maior revelação de todos os tempos, a qual o profeta Maomé recebeu de Deus. Então, eles têm essas ideologias, porém a nossa
Bíblia Sagrada estar acima de todas as coisas. O livro de Mórmon. O livro de Mórmon é um dos 4 livros usados como escritura pela Igreja de Jesus Cristo do Santo dos últimos dias. O livro ganhou esse nome por conta de um dos seus profetas, escritores e compilador, que se chamava Mórmon, que dizem supostamente ter existido em aproximadamente 380 depois de Cristo. O livro é dito como, na capa, um outro testamento de Jesus Cristo, né? Então assim, eles querem trazer outro testamento para provar para A mais B que nós estamos errados e eles estão certos, trazendo ali umas certas ideologias e crenças completamente, uma tremenda heresia. E o Zen de Avesta, né? O Zen de Avesta, a principal diferença para a Bíblia é que o Zen de Avesta é um dos livros, é um livro repleto de orações e possui poucas narrativas. Zaratustra ou Zoroastros, por volta de 606, ou melhor dizendo, 660 a 583 a.C., foi um profeta persa, fundador do zoroastrismo ou mazdeísmo, religião praticada pelos primitivos da Pérsia, né? É o autor de Zen de Avesta, o livro sagrado dos persas. Zaratustra nasceu na Pérsia primitiva, no planalto do atual Irã, próximo ao lago Urmínia, em meados do século 7 a.C. Segundo a crença dos persas, Zaratustra nasceu de uma planta e de um anjo. Então já deu para entender aí que de fato é uma tremenda heresia. Então eles trazem ali as suas superstições religiosas baseadas dentro das orações, né, desse Zoroastro, né? Então, para eles é considerado um livro que está acima de todas as coisas, mas não chega aos pés da nossa Bíblia Sagrada. E por último, nós temos aqui um dos 4 livros, segundo eles, mais livros do mundo, o Clássico de Confúcio, conhecido como o Diálogo de Confúcio. Constitui o livro doutrinal mais importante do confucionismo e é constituído por uma seção de textos atribuídos a esse pensador chinês e aos seus discípulos. Confúcio viveu na China entre 551 a 479 a.C. e exerceu e ainda exerce profunda influência na cultura chinesa, e em especial no que diz respeito à educação, à moral, tendo como centro o homem. Seus grandes textos clássicos chineses são A Arte da Guerra, Tao Te Ching, I Ching, Xuanzang, Analetos de Confúcio, Clássicos de Tai Chi Chuan e etc. Então, ele é um chinês que ele traz ali as suas crenças baseadas dentro de artes de guerras, né? Também algumas artes marciais, tais como algum poder da mente, o livro clássico de Confúcio, né? E uma diversidade de ideologias, uma diversidade de crenças que é extraído dentro dos manuais de Confúcio, né? E para o povo chinês é um livro de grande influência. Mesmo assim, a nossa Bíblia Sagrada, ela está acima de todas as coisas. O Alcorão, o livro dos Mórmons, Zen de Avesta, Clássico de Confúcio, todos tiveram influência no mundo. Estes, porém, conduziram a uma ideia apagada de Deus e do pecado, ao ponto de ignorá-lo. A Bíblia, porém, tem produzido altos resultados em todas as esferas da vida, na arte, na arquitetura, na literatura, na música, na política, na ciência e etc. Então aqui deu para nós entendermos
acerca dessa grande influência da Bíblia. A palavra de Deus, ela está acima de todas as coisas. E não há nenhum livro, nenhuma obra, nenhuma literatura que compete com a Bíblia ou que está acima da Bíblia. A Bíblia sempre estará no auge como fonte do conhecimento para a glória de Deus, ok? Que Deus nos abençoe e na próxima aula estaremos dando continuidade para a glória do Senhor Jesus. Um grande abraço, Shalom, Adonai.